Bom, e agora há pouco, na abertura da sessão do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia saiu em defesa do colega, ministro Alexandre de Moraes. Ao juiz é conferida a tarefa de julgar e fazer com que se cumpram seus julgados. Aos servidores públicos, incluídos os juízes, e a todas as pessoas no Estado Democrático de Direito, é conferido o dever de cumprir a Constituição e as leis da República e observar as decisões judiciais. O Tribunal Superior Eleitoral, ausente hoje justificadamente o presidente Alexandre de Moraes, este grande brasileiro e magistrado que eventualmente apenas hoje está ausente, eu cumprimento, declaro instalada esta sessão e E aí, Carlo Cauti, Carmen Lúcia no papel aí de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Impressionante essas ministras aí como bajulam, né? O ministro Alexandre de Moraes, eu lembro da Rosa Weber, lembra? Falando que ele foi aplaudido quando foi visitar os presos do 8 de janeiro. Eu não, o Alexandre de Moraes foi... Quando ele comeu uma quentinha. Quando ele comeu, e ela fez questão de dizer que ela não foi aplaudida. Quem foi aplaudido foi Alexandre de Moraes. Pelos presos. Pelas presas. Pelas presas. E nós mostramos aqui no áudio que as presas, teve gente que urinou de medo. Eles vivem numa bolha, desculpa, eu vou passar para o Cauti. Eles vivem numa bolha, Paula, Cauti, Flávio, Piotto. É uma bolha, eles falam apenas ali para as paredes, para os espelhos. Eles não têm absolutamente contato nenhum com a realidade. Você ouve, eu parei de ouvir agora a imagem, o vídeo que mostramos da Carmen Lúcia. Eu parei de ouvir quando ela disse cumprir a Constituição da República. Ali eu parei de ouvir. Eles não cumprem a Constituição, o que está escrito ali. Se vocês estavam falando do TSE, do TRE, o TSE, se eu fosse o Sérgio Moro, eu nem comemorava, porque vai chegar no TSE, lembrando que o Lula disse que ele queria ferrar com o Moro. Eu não vou nem repetir o que ele de fato disse. O TSE vai ouvir quem? Vai olhar a Constituição, vai respeitar a decisão do TRE ou vai simplesmente ignorar e seguir o missão dada, missão cumprida? E o TSE da Carmen Lúcia ou do ministro Alexandre de Moraes é isso. Missão dada, missão cumprida. Você ouvir de uma mulher, aí é uma pena, né? Nós mulheres. Você ouvir de uma mulher num julgamento de que, olha, isso aqui parece censura. É censura, mas até segunda-feira tá tudo certo. Não tem mais respeito nenhum da nação. Eles vivem numa bolha. Cauti. Não, só tenho a acrescentar aquilo que perfeitamente a Ana falou, duas coisas. Primeiro, a mesma Carmen Lúcia que disse, essa parece censura, na verdade é censura, mas vale só agora, é a mesma que alguns anos atrás, me lembro que disse que não podia censurar biografias não autorizadas, e ela disse no meio do Supremo, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu, no meio do Supremo Tribunal Federal, a mesma ministra. E somente para acrescentar aquilo que a Ana falou no caso de Sérgio Moro, lembramos o caso do Deltan Dallagnol, também Curitiba, disse que ele era inocente, ou seja, que ele podia manter o cargo, foi contra a maioria dos juízes lá em Curitiba, a cassação de Dallagnol, chegou no TSE, a maioria foi de 6-0 o voto lá em Brasília para a cassação de Dallagnol. Tempo de duração desse julgamento, 2 minutos, sem debate. Esse é o nível da democracia que temos no Brasil e da atividade no Tribunal Superior Eleitoral, onde, relembramos, está o juiz que disse missão dada é missão cumprida e todo mundo acha isso absolutamente normal. Esse é o drama do Brasil. Normalizamos o absurdo e normalizamos o inaceitável. Mas que talvez com esses fatos recentes isso tenha alguma influência. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas vamos lá, o Brasil até a sexta-feira da semana passada era uma coisa. Houve um imponderável, para usar uma expressão que o Silvio usa com muita frequência aqui, houve um imponderável. De repente o Elon Musk vai lá e traz um monte de informação, na verdade só reproduzindo as dores brasileiras de inconstitucionalidades, de afrontas ao devido processo legal, de cercear a defesa. E essa que para mim é a mais grave de todas. Um pedido do Supremo, no caso do ministro Alexandre de Moraes, para não assumir
Não colocar que era o Supremo quem mandava derrubar a conta de jornalistas e de políticos, como ele disse, de parlamentares. Que o Twitter tinha que assumir essa autoria. O que, convenhamos, né, não existe decisão judicial apócrifa, né? Muito menos da Corte Superior, da Suprema Corte Brasileira. Mas a gente tem novidades no fronte, nós temos muita coisa. E agora parece que mais gente está se juntando nessa busca por normalização institucional. Estamos longe ainda de uma solução? Estamos, mas muito provavelmente, eu vou me referir a um comentário que a Ana fez logo na abertura do programa hoje. O Supremo precisa se defender. Ele precisa preservar a si próprio. Hoje, independentemente se é o Alexandre quem faz, o ministro Alexandre de Moraes quem faz, é o Supremo que está na berlinda. As pessoas fora do país e dentro do país hoje olham para o Supremo de uma maneira que simplesmente desacreditam a Suprema Corte Brasileira. Isso é ruim, isso institucionalmente é trágico. O Supremo virar chacota, como a gente está vendo agora, é ruim, porque gerou motivo para isso. Isso é muito ruim. Então, o principal interesse do Supremo é dele de voltar à normalidade institucional. É dele, o Supremo precisa fazer isso daí. Então, acho que temos um sinal. Se será confirmado ou não, bom, precisamos do tempo para isso. Você até deu um suspiro. Porque não, a gente não vai ignorar a nossa realidade recente, lamentavelmente. Fosse em outros tempos, eu acho que seria muito, muito difícil o TSE reverter essa decisão do TRE. Mas